Olá, sejam bem-vindos ao meu lar, sejam bem-vindos ao Ministério Denilson Zito. O assunto hoje será um pouco longo, mais do que eu previa. Não quis dividir em duas partes. Agradeço sua paciência e atenção neste precioso tempo juntos. O tema hoje é o Deus deste século. Hoje falaremos de um ser muito real e poderoso, que nunca foi levado a sério no curso da história, que sempre passou despercebido, em oculto, mas que é um elemento-chave nos dias em que vivemos, dias que antecedem o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando de Satanás, Lúcifer ou o Diabo, adversário de Deus, inimigo dos homens, tido pelo apóstolo Paulo como o Deus deste século, em 2 Coríntios 4:4. Por que ele tornou-se tão poderoso? Por que ele trafega escondido através dos séculos? Por que, se ele é adversário de Deus e inimigo dos homens, mesmo assim guiará as principais nações ocidentais da terra numa guerra aberta contra o Senhor Jesus, no vale de Armagedon, diante de Jerusalém? Em seu ministério, o Senhor Jesus Cristo revelou abertamente a existência e obras de Satanás, e aprendemos pelas palavras dele o motivo das obras em oculto deste ser maléfico. Lemos em João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste texto, esse texto é muito rico em ensinamentos nesta área, com muitos pontos importantes. Num futuro próximo, poderemos abordá-los com maior profundidade e mais tempo, mas a chave que procuramos hoje, agora, é esta. Quereis satisfazer-lhe os desejos. Sim, quando damos vazão às condenáveis obras da carne, descritas em Gálatas e em outras partes do Evangelho, estamos satisfazendo todos os desejos e vontade de Satanás e seu exército de demônios. Quem mata, rouba e destrói somos nós a serviço do diabo, e ele nem precisa aparecer. Cantamos nossas guerras e como destruímos o próximo em nome de nossas ideologias. Exaltamos nossos adultérios, prostituições e sensualidade desenfreada. Orgulho, soberba, invejas, avareza e rebelião nos define, entre tantas outras. A natureza humana desviada na desobediência de Adão satisfaz os desejos do diabo. Basta ao diabo inspirar, dar um foco e direcionar as pessoas, comunidades, líderes e nações ao cumprimento de seus planos. Ele não precisa aparecer. Vemos também no texto de João 8,44 que a mentira é o principal dom do diabo. A mentira o define. Ele é o pai de todos os mentirosos. Portanto, os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. O mal é cíclico. Somente Deus faz algo novo em nós e através de nós no curso dos séculos, mesmo que nos dê o fim de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele trafega pelo passado, presente e futuro. Nada lhe é impossível. É plenamente possível, pela luz do Senhor Santo Espírito, retirar a nova maquiagem das velhas atuações diabólicas pelo curso dos séculos. Hoje chegamos à plenitude dos tempos. A volta do Senhor Jesus é iminente. Na primeira metade do século XX, surgiram na Alemanha e na Itália duas ideologias que elevaram a mentira a um novo patamar. Mentir insistentemente, sistematicamente até fazer dela uma verdade. Fazer da mentira política de Estado. Enganar, ludibriar, adulterar informações a todo instante. Usar o bom nome de Deus e de seu unigênito para enganar e ocultar seus verdadeiros propósitos nocivos e mesquinhos. Chegar ao ponto de matar o próximo em nome de Deus e do Senhor Jesus. Usar os bons valores morais, éticos e conservadores em nome de uma causa mentirosa, ardilosa
e assassina ao ponto de perseguir, prender e torturar pensamentos e ideias contrárias, minorias, outras etnias ou raças, entre outros. Pregar a supremacia em relação aos outros e impor uma ditadura, desprezo à vida, alterar fatos históricos e reais, plenamente confirmados com narrativas mentirosas, para validar seus interesses mesquinhos e mentirosos. A derrota dessas ideologias na Segunda Guerra Mundial não foi o fim delas. Elas apenas adormeceram, esperando a plenitude dos tempos. O negacionismo mundial, mentiras, abriu espaço para o seu retorno hoje no Ocidente. O mundo é plano, o homem não foi à Lua, vacinas não funcionam, não são confiáveis ou seguras. Não houve holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Sistemas eleitorais plenamente testados, seguros e confiáveis são falhos e mentirosos, entre outros. Foram normalizando a mentira até ela entrar e se estabelecer onde nunca jamais deveria estar, no seio de partes significativas da igreja cristã evangélica, tornando-a Laodiceia, a igreja que não será arrebatada no grande dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A corrupção da noiva do Cordeiro foi lenta e progressiva. Começou em 1948, ano em que Israel voltou a ser uma nação independente, ano em que na América surgiu a teologia da prosperidade, e esta foi espalhada pelo Ocidente junto da cultura americana, em contrapartida ao comunismo. O Deus Todo-Poderoso de Israel, a quem pertence o mundo e tudo o que nele existe, pela malícia e astúcias dos homens, tornou-se capitalista e ávido por dinheiro. A prosperidade, o sucesso, os bens materiais, o poder econômico e social, o acúmulo de riquezas passou a ser um grande status social. Os bens materiais e o sucesso passaram a ser o grande sinal da bênção e favor divino. O dinheiro passou a comprar a Deus e todas as suas bênçãos, que são gratuitas. Passou a comprar a salvação, que é gratuita, mediante um ato de fé inseparável de real e verdadeiro arrependimento, humilhação, renúncia pessoal e mudança de vida. Passou até a comprar os dons espirituais do Santo Espírito, através de votos, sacrifícios e ofertas dirigidas a esta loucura. O diabo, no momento certo, forçou uma brecha na doutrina e santidade da Igreja de Cristo, colocou uma cunha na fresta e, com toda a paciência, foi empurrando ela, apelando ao sucesso, prazer e bem-estar do povo de Deus. Afinal de contas, aparentemente, a Bíblia não condena o beber vinho, e então, um pouco de bebida alcoólica, seja qual for, não faz mal algum. E por que não um decote mais avançado, uma peça do vestuário mais curta ou transparente, para acompanhar a moda e permanecer elegante, uma peça íntima vista até chegar à exposição do corpo seminu? A modéstia cristã foi abandonada. A abertura da sensualidade traz consigo o espírito lascivo, pornográfico, a prostituição, o adultério, o divórcio por interesses mesquinhos e a sensualidade desenfreada, carnal e animal. Soma-se a tudo isto cristãos e pastores portando armas de fogo, líderes proeminentes do Evangelho e seus seguidores falando e validando palavrões terríveis, e a busca por poder político para impor o Evangelho no mundo que jaz no maligno. Os maus obreiros, aqueles que foram vencidos pelas paixões de sua carne, não consideram que um abismo chama outro, que os poderes das trevas são entrelaçados. Quando se dá abertura para um, outros também ganham liberdade e autoridade para agirem quando melhor lhes convier. Onde existe miséria, existe vícios, prostituição, violência, prostração, malandragem, desespero, morte. Entre os mais ricos e influentes, os mesmos poderes operam de forma mais discreta e camuflada, a partir da cobiça, corrupção e ganância.
O ato final desta espiral em queda é a mentira. Uma igreja que se associou ao ministério da mentira, que irá governar o mundo por 7 anos. Igreja que apoia golpes de Estado, ditaduras sanguinárias, apoia criminosos que manipulam o bom nome do Senhor Deus e de seu unigênito, que cegamente apoia injustiças, sedenta por poder político e econômico, coisas vetadas pelo nosso Salvador. Aquela que deveria ser luz do mundo e sal da terra, tornou-se igual àqueles a quem deveria chamar ao arrependimento e à salvação. Isto se chama apostasia, um pecado para o qual não há arrependimento, um retorno consciente e desejado às trevas. O ministério da mentira fará a entrada do anticristo no mundo para governar o Ocidente, numa falsa paz geral e religiosa, levando as nações a encerrar o fanatismo religioso por um único altar de paz, onde todos irão adorar ali seus deuses e entidades, em algo, talvez, parecido aos panteões romanos. Em nome da paz e do fim do fanatismo, ele levará as principais nações ocidentais a fazer guerra direta contra o Senhor Jesus, levando a humanidade à quase completa extinção. Vejamos a profecia bíblica. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, segundo a Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Destaco no texto, é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Queridos, de Deus não se zomba. A mesma condenação que já caiu sobre esta geração, caiu também sobre Roma, nos dias de Paulo e dos outros apóstolos do Senhor Jesus. Roma recebeu uma poderosa revelação da graça de Deus em Cristo, mas a rejeitou, trocando-a pela injustiça e pelo culto às coisas criadas em seus panteões. Vejamos o resultado. Destaco nos textos bíblicos a palavra entregou. A ira de Deus se revela nos céus contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Romanos 1, 24 a 26a. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 1, 28. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, 32. Deus já entregou nossa geração a uma disposição mental reprovável. Vimos ao vivo e a cores o encerrar de uma era de grandes homens e mulheres de Deus que nos trouxeram poderosos avivamentos, curas, milagres, maravilhas e a salvação de muitos e muitos milhões de pessoas por todo o mundo. O que fizemos então? Não guardamos os seus santos mandamentos e os santos ensinos da palavra de Deus. Trocamos o Deus eterno e seu único e suficiente Salvador por uma caricatura deles, que atende nossas paixões, malícias e desejos mesquinhos. O resultado já chegou.
Uma das consequências do amor ao pecado e da rebelião contra Deus são as doenças e enfermidades. O início da era da mentira trouxe consigo a brutal e nefasta Covid-19. A nossa geração está marcada com um aumento assustador de doenças mentais e psicológicas, inclusive aquela que é conhecida por doença da maldade ou pura maldade. Refiro-me à psicopatia. Seus traços são vistos abertamente e claramente em muitos à nossa volta, no conviver diário, inclusive em grandes personagens políticas das nações, todos envolvidos de cabeça e corpo com o grande ministério da mentira. Se você está arrependido deste caminho de trevas e quer voltar atrás, abandone tudo isso agora. Não tenha vergonha. Confesse publicamente seu erro e peça perdão ao Senhor Jesus. O único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, entregou nossa geração e sociedade ao ministério da mentira, por tê-la abandonado e convertido seu nome e sua bondade e verdade em injustiça, mentira e numa máquina opressora, ao invés de graça, bondade, misericórdia, arrependimento, fé e esperança no reino vindouro. Abandone imediatamente essas igrejas e procure por Filadélfia, a noiva fiel do Cordeiro de Deus, aquela que será arrebatada no grande dia do Senhor, que não tem em sua doutrina o apoio a estas práticas e ideias. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não é terrena, envolvida com os poderes deste mundo. Ela é espiritual, pertence ao reino dos céus, é embaixadora e diplomata do Senhor Jesus, limpa pelo seu sangue e guardada nos seus santos mandamentos. O nascido de Deus vence o mundo e os poderes das trevas, através de uma fé limpa, pura, sacrificial, consciente e inteligente, despojada de astúcia ou malícia. É dever de todo crente fiel conhecer e levar a sério este ser nefasto, vil e mau em toda a sua essência, ainda que pareça bondoso, atraente e acolhedor. Ele e todo o seu exército são muito inteligentes e astutos. Quando fiz meu bacharel em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, o qual indico a todos, o TCC na matéria de angiologia descreve quem é esse ser, sua origem, sua queda, sua obra, suas características e caráter, o antídoto para o seu veneno mortal, a tentação, e o poder que vem de Deus, dado à Igreja de Cristo no dia de Pentecostes, que nos ajuda a virar a mesa a nosso favor nesta grande batalha pelas nossas almas, famílias e obra de Deus. Fui bem avaliado, muito bem avaliado, e depois de poucos ajustes eu o publiquei. Escrito tendo somente a Bíblia como fonte de referência, e meu ministério, que tem forte atuação com libertação, cura e ensino, forte e vigoroso nas Santas Escrituras, Principados é essencial em seu material de estudo, porque ele traz princípios, ensino e exemplo aberto, sem máscaras, documentados. Ele termina revelando qual o poder das trevas que age em nosso país, fazendo então uma ponte para sua continuação futura, que revelar os principais poderes das trevas e o senhorio absoluto do Senhor Jesus sobre eles. Um bom livro não é despesa, é investimento para décadas e até para o futuro de novas gerações em Cristo Jesus, caso você seja sábio, para deixá-los como herança para verdadeiros e fiéis jovens ministros e ministras da palavra de Deus. É nosso dever formar uma nova geração de servos fiéis, mesmo diante da vinda iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é encontrado na versão física e e-book no Clube de Autores. Vou encerrando agora e agradeço sua atenção a este importante assunto. E que a graça seja com todos os que amam sinceramente ao Senhor Jesus.